entendeu? Só que eu chamo o nome do Salvador pelo nome verdadeiro, que é no hebraico, né? Que é Yud He Vav Shin Ai, É. que é Yahusha. Porque o nome Jesus é um nome latino, entendeu? E eu acho Constantino, aí imperador. meu irmão? Não, Yoshua, ele é do aramaico. Então, E ele, estou tendo uma aula agora de ele não aramaico contém aqui, o nome do hebraico, hein? pai. Mas apesar de que o aramaico era a língua verdadeira de Jesus. Não. Sim. Tanto é que... Jesus falava aramaico, não falava hebraico. Então, quando Paulo, no caminho de Damasco, o que ele fala lá? Eu ouvi o Salvador falar em língua hebraica. Foi em hebraica. Está escrito. Foi em hebraico. Ele No falou em caminho de hebraico. Damasco. Eu ouvi ele falar em língua hebraica. Olha aí. É a prova que ele falava hebraico. Porque os sumérios que viviam no norte de Israel, eles falavam na língua que era deles, o aramaico. E hoje, só se fala o aramaico no interior da Síria. É mesmo? É, na Síria. Não se fala em outro país o aramaico, somente no interior da Síria. Então, quando no hebraico é Yud He Vav Shin Ai, que é Yahusha, no hebraico, quando foi para o aramaico ficou Yeshua. Sim. Quando foi para o grego ficou Yesou. Quando foi para o latim ficou Iesus. Aí quando em 1520 Pedro Ramos, europeu, ele inventou a letra J, derivada do I, aí como era Iesus, ficou Jesus. Bacana. Entendeu? Porque a letra J e a W foram as últimas a entrar no alfabeto. Então, o J se derivou do I. Antes do J, o nome que a Igreja Católica Apostólica Romana deu ao Salvador foi Jesus Cristo. Quando o Pedro Ramos inventou a letra J derivada do I, aí ficou Jesus. Tanto é que no original, no hebraico, quando ele fala, e não se tirará um J, né? Mas, na verdade, não se tirará um iode, que faz o I. Nem uma vírgula. Então, assim, Constantino, o imperador de Roma, ele mudou o nome do Salvador. Eu falo, é a mesma fé que vocês, só que eu falo só pelo nome original dele. Porque a humanidade não consegue entender por que os judeus não acreditam em Jesus. Porque os pastores, eles não ensinam. Porque a origem é hebraica. E lá ele nunca foi chamado de Jesus. Lá, os seguidores do Salvador é Yahusha. Tá entendendo? Agora, os ortodoxos, os judeus ortodoxos, eles não criam em Yahusha. É mesmo? Por quê? Porque quando Roma sitiou Israel, o que aconteceu? Eles achavam, porque ele fazia os milagres, e Yahusha fazia os milagres, revivia as pessoas, curava, era um exército infinito para tirar Roma. Mas só que ele cumpriu Isaías, né? 53, que ele é o príncipe da paz. Isso aí. Né? Então, o meu reino, quando ele falou para Pilatos, não é desse mundo, porque não era. Então, ele é o príncipe da paz. A minha fé é minha, de vocês, só que eu falo pelo... Por exemplo, o Criador é um título, Deus é um título, que vem do Kyrios, né? Do grego, que ficou Dios, e depois ficou Deus, que vem de Zeus. O nome do Criador, ele tem um nome, cara. O nome dele é Yud He Vav He, YHWH. O nome dele é Yahweh. Dentro de Israel, quando estão um míssil caindo, a gente tem várias provas de vídeos, eles clamando Yahweh. Yahweh, Yahweh. Quando vocês viram lá o Daciolo falar, é verdade, cara. O nome do Salvador é Yahusha e o nome do Criador é Yahweh. Isso faz uma diferença tremenda na sua oração. Tremenda. Porque você está indo direto à intimidade com ele. Yahusha foi apagado das traduções. Por que trocaram o nome mais poderoso da história? Sabe aquele tipo de verdade que dá arrepio só de ouvir? Então segura firme, respira fundo, porque o que você vai escutar aqui não é para qualquer um. É para quem tem coragem de encarar a história de frente, sem filtro, sem censura e sem esse papo de aceitar tudo de mão beijada. Me diz, você já se perguntou por que o nome mais poderoso de todos os tempos simplesmente sumiu? Desapareceu. Foi arrancado, rasurado, apagado das traduções. E se eu te disser que o nome que a maioria conhece como Jesus nunca foi Jesus? Pois é. Senta que lá vem revelação bruta, porque hoje a gente vai abrir uma ferida antiga
que muita gente finge que não existe. Tudo começa com 4 letras muito simples, mas carregadas de um poder que você não faz ideia. I-A-U-S-H-A. Esse nome não é qualquer nome. Ele carrega a assinatura do próprio Criador dentro dele. Aquele tetragrama escondido. E Shá quer dizer salvação. Não é só uma palavra bonita. Isso é código antigo, é identidade, é selo divino gravado na alma dos antigos. Só que, meu parceiro, o mundo não queria que você soubesse disso. E aí começaram as tretas linguísticas. Imagina o corre. O hebraico virou aramaico, que virou grego, depois puxaram pro latim, e quando você piscou, estava nascendo o nome Jesus. Mas calma, isso não é só uma troca inocente, não. Tem muito mais coisa nesse rolo. As pistas estão espalhadas. Algumas poucas inscrições antigas ainda trazem nomes derivados como Yahushua ou Yehoshua. Mas o problema é que a maior parte dos manuscritos já tinha sido passada no corretivo histórico. Trocaram, simplificaram, suavizaram. E não foi por acaso. Tem jogo de poder nisso, irmão. Tem religião querendo dominar narrativa. Tem império querendo transformar fé em controle. E quanto mais você cava, mais podre sai desse buraco. A galera que começou a desconfiar disso, lá nos anos 50, 60, não ficou quieta não. Surgiram movimentos inteiros focados em resgatar o chamado nome sagrado. Eles juram de pé junto que usar Yahushua conecta você direto na fonte. Nada de intermediário, nada de versão diluída. Só que aí você descobre que esses caras foram taxados de seita, de hereges, de malucos. Por quê? Simples. Porque quem mexe no nome, mexe no código. E quem entende o código, não aceita mais ser manipulado. E se você acha que trocaram só um nome, se prepara. O negócio foi além. Quando os textos saíram do hebraico e foram pro grego, não tinha som equivalente pro X nem pro SH. Aí virou Iesous, depois Jesus no latim. E só depois de 1500 anos é que nasce o J moderno. E pá, Jesus. Mas segura essa. Jesus não tem nenhuma conexão linguística com Yahushua. Zero. Nadinha. O som não bate, o significado evapora, a raiz espiritual some. E se isso não te dá um calafrio, deveria. Agora olha o peso dessa informação. Isso muda tudo, meu irmão. Você percebe que a mensagem é muito mais profunda. Não é só um nome qualquer. É o próprio nome do Criador colado na missão do Messias. E você acha que o sistema ia querer que você soubesse disso? Óbvio que não. Quanto mais desconectado você tá da fonte, mais fácil de te controlar. Mas calma. Também não é tão preto no branco assim. Tem teólogo, arqueólogo, rabino, pesquisador que mete a mão na mesa e diz: ei, não tem evidência sólida para Yahushua. Os caras defendem que a forma mais próxima é Yeshua ou Yehoshua, que até aparece em textos judaicos antigos. E que esse papo de Yahushua surge mais de movimentos recentes do que de documento antigo. Aí eu te pergunto, e quem garante que os documentos antigos não foram editados? Porque se tem uma coisa que a história provou, é que quem controla o texto, controla a narrativa. No fim das contas, a pergunta que fica é: e pra tua vida, o que isso muda? Eu te digo, muda tudo. Porque quando você descobre que até o nome do Salvador foi editado, você começa a questionar tudo. O que mais esconderam de você? Que outras verdades estão enterradas, rasuradas, censuradas? E aí, meu parceiro, começa uma jornada que não tem mais volta. É acordar, abrir o olho e não aceitar mais migalha. É querer beber da fonte pura. E talvez, no fundo, seja exatamente por isso que te esconderam Yahushua. Porque quem conhece o nome, começa a quebrar as correntes. E quem quebra a corrente, não se dobra mais para sistema nenhum.